olha o que eu tenho aqui para resolver. Entendeu? Essa é a minha primeira sessão. Mas, na verdade, é até você não dar o valor necessário, não dar o peso para algo que pode te atrapalhar e pesar mais o que te Não é fortalece. isso, você vai nessa sessão ver os seus dois lados. É um giro de 360 graus, onde você vai ver... Que curioso agora. Porque você vai ver os seus dois lados. Você vai ver seu ponto frágil, mas você vai ver que você tem muito mais pontos fortes do que frágeis. Mas que é engraçado, acho que é meio cultural. A gente olha para isso aqui. Eu estava numa conversa hoje de manhã, até num grupo, a gente estava falando isso, né? A gente foi criado culturalmente que era um grupo até de mentores também, e elas eram até mulheres, elas falando, eu converso com executivos que eles têm medo de falar a palavra fracasso, né? A gente não aceita essa palavra, né? Uhum. E a gente olha o ponto fraco e você esquece, você olha para cá e fica dando valor a isso aqui, né? Fica preso naquilo. E quando você quando você entra em contato com a tua força, você fala, nossa, isso não é nada. Isso eu falo sempre. É um pouco autoconhecimento também que a gente fala. É um cachorrinho que está aqui na coleira agora, é um cachorrinho de madame. Esse medo aqui, essa coisa toda que eu estava achando que era tão grande, eu vejo agora que é só um cachorrinho de madame. A gente não está dizendo que ele sumiu, ele está ali. Mas ele agora é administrado. Mas agora você entende como resolver. Entendeu? É fantástico. Mas você tinha me perguntado, André, sobre a NR1, para explicar um pouquinho, né? O que é a NR1? Qual é a diferença dela? É justamente trazer, porque diante dessa quantidade de afastamentos e tudo isso que aconteceu no mercado, porque o mercado também houve uma mudança radical, estão mandando todas as pessoas 45 mais embora e querendo colocar só gente. Eu vi outro dia um estudo mostrando que só 30% das empresas estão, de fato, implantando IA, mas só se fala nisso. Então, qualquer pessoa 45 mais já está sendo descartada. E essa galera jovem que está entrando aí, eles têm muita expertise com a internet, com as IAs e tudo mais, mas eles não têm resiliência. Eles têm ótimas ideias, até são muito inteligentes. São inteligentes, são bons meninos. O que está errado é achar que porque eu trouxe essa caneca nova, eu tenho que jogar a minha antiga fora. Concordo com você. Entende? Eu contratei um menino de 20 anos e vou pegar a tua experiência de 30 e jogar no lixo, de 25, você é novo, você não tem mais assim, e jogar no lixo. E não entende que é essa fusão dos saberes que vai fazer a empresa grande. Não entendo e eu vou falar uma história própria que eu participei, isso já há alguns anos atrás, eu vi esse boom, eu trabalhava numa grande empresa, eu vi entrar, vi se endeusar até, e começar e aí a gente era chamado de mais velhos de resistente, e aí eu até fui a RH e eu propus isso, falei, por que vocês não juntam os dois? Né? Exato. Ela me olhou com a cara e falou assim, é maravilhoso, porque eles têm uma audácia que de repente a gente não tem, e não veio com isso, só que a gente tem uma bagagem que eles não têm. Eles não têm. E eles também, na verdade, assim, o que eu percebo é que o mais velho tem medo do mais novo e o mais novo tem medo do mais velho. Então, precisa sentar juntos e interagir. Eu entrevistei um menino um dia desse, vários, da geração Z, e um rapaz falou assim, às vezes eu fico 3 dias tentando fazer uma pergunta na empresa e eu não sei se eu devo, se eu posso. Aí eu falei, mas como assim? Eu vi isso com a minha filha. Eu vi isso com a minha filha quando ela trouxe uma situação. Eu tenho 3 filhos, né? E acabei trabalho meio como mentor para eles nesse sentido. E ela trouxe uma situação e eu fiz uma pergunta: por que você não chama o seu chefe, faz um one-on-one, né? Uma conversa? Eu tenho que fazer isso? Sim, pois é. E ela brigou, mas depois que ela fez, ela adorou. Ela falou assim: como foi bom. Eu entrevistei vários, porque eu escrevi um livro sobre a geração Z. Eu ia te perguntar isso, eu ia falar que você tem, né? Eu escrevi um livro sobre a geração Z. Como atrair, reter e liderar a geração Z. Exato. E aí eu entrevistei, eu falei, por que eu escrevi esse livro? Porque os empresários me perguntaram, Clenice, o que a gente faz com essa geração? Eles não querem trabalhar. Eles não ficam no negócio, não sei o quê, e não querem. Aí eu falei, peraí, eu preciso conversar com eles, porque eu não atendo geração Z, né? Ah, que legal. Aí você foi fazer uma pesquisa. Eu chamei várias pessoas de São Paulo, da Bahia, do interior, de vários lugares, e eu fiz alguns Zooms e fui ouvi-los. E que conclusão você chegou? A conclusão que eu cheguei foi essa que eu te falei, um tem medo do outro, e foi interessante que só aquela entrevista abriu um horizonte para eles assim, nossa, ninguém nunca sentou para falar isso com a gente. Eles precisam de ajuda. O potencial é gigante. As empresas não estão sabendo recebê-los, não estão sabendo fazer essa integração. Então, um deles mesmo falou, por que a gente não senta junto, na mesma mesa?
Aí eu ensino. Ele assim, vocês reclamam, vocês que eu sou velha, né? Estava falando, porque vocês não têm paciência. Quando eu vou pedir alguma coisa para meu filho fica me olhando com a cara de espanto. Como é que minha mãe, tão inteligente, essa pessoa aí, não consegue fazer isso? Eles têm um horror disso, sabe? Uhum. Eles não conseguem entender que nós somos analógicos. Eu sou analógica. Eu vi a internet nascer. Mas aí entra um pouco da resiliência que você falou. Eles não conseguem criar o convencimento. Não, eles pegam assim, deixa eu ver. Aí eu levei anos para entender isso, deixa eu ver. Levei muitos anos. Eu dizia para o meu filho, eu vou amarrar sua mão, você tem que me ensinar. Mãe, você acha que eu sei? Aí eu falei, não, aí eu... Tem um amigo... Aí, assim, eles sabem pela ponta dos dedos, porque jogaram videogame, já foram treinando ali os neurônios. Não, eles já nasceram meio que nesse ambiente. E aí eles precisam realmente ver intuitivamente, olhando pela ponta dos dedos, com o olho da ponta dos dedos. Entendi, o deixa eu ver, na verdade. O deixa eu ver é porque não é o olho Ele não está sendo abusado com você, é a forma que ele tem. A única forma que eles sabem é tátil. Eles aprenderam tátil, de forma tátil. Olha, que interessante, eu não tinha parado de pensar nisso. Eu levei muito tempo, mas muito tempo a entender isso. Eu tinha ódio de pegar com meu filho, queria... Eu vou amarrar sua mão, você tem que me ensinar. Parece que ele está te zoando ali, né? Não, aí assim, por isso que eu cunhei o termo adolescente da terceira idade, entendeu? Porque os adolescentes da terceira idade somos nós que também reagimos à tecnologia, e também teimamos. Então, se por um lado... as empresas estão mandando as pessoas mais velhas embora, por outro lado, tem as resistências dos mais velhos de aprender as coisas novas. Uhum. Então, a gente precisa dar nome às coisas e ser claro com isso. Os jovens, eles têm medo dos mais velhos tem medo dos mais jovens, e ninguém se fala. Então, eles precisam se conectar, um ensinar para o outro. E aí, esse menino falou, esse que falou que passava 2, 3 dias tentando fazer uma pergunta e não conseguia. Então, a gente podia sentar junto, porque vocês também sabem de um monte de coisa que não ensinam para a gente. Aí eu falei, olha só que louco, né? Você sabe que eu passei por uma experiência dessa, você falando agora eu me lembrei. Eu fui fazer um curso que é uma imersão em Portugal, né? É uma empresa que faz aqui no Brasil muito legal, são 2 semanas, éramos 60 pessoas, assim, um grupo muito bom. E são 2 semanas de aula todo dia, visitas, fantástico, trocas assim, você é motivado, eu dormia no quarto com alguém, então era o dia todo... E éramos 3 os mais velhos, né? Jovens assim, brilhantes, assim. Tem uma grande amiga que ela é CEO de uma empresa, para você ter uma ideia, nova. E ela pediu muita ajuda, a gente trocou muita ajuda ali, né? A gente trocou muita coisa. Mas o que aconteceu? Você falou do medo, eu ia meio quietinho, vira e mexe, aconteceu alguma coisa, eu dava uma opinião e tal. E aí teve uma sessão numa rodada que era umas trocas, aí o professor pediu se ela tinha que perguntar ou falar alguma coisa, e aí veio uma menina que eu falei poucas vezes, aí ela falou assim, eu falei, o que eu podia fazer diferente? Você podia falar mais, porque a gente viu que você tem tanta